queridos, dando continuidade a nossos comentários e correção das questões, eu, professora Karine, vamos lá. Paramos na última aula falando sobre os fatores mutagênicos químicos e físicos. Os fatores químicos são as substâncias que mudam a composição química do DNA. Já os fatores físicos é qualquer outro agente, pode ser ele energia, partículas, que muda a estrutura do DNA. Lembrando que falando de mutação, gente, precisa acontecer essa mudança no DNA, no material genético do tipo DNA, nos seres vivos que o possuem, lógico. Se eu falo de um vírus que possui RNA, a mutação vai acontecer no seu RNA, ok? Vamos analisar então. A. Químico, pois é capaz de alterar a estrutura do RNA, que coordena a produção de novas proteínas responsáveis pelo aparecimento das características genotípicas. Nessa aí tem alguns erros. Primeiro, fator químico não muda a estrutura, ok? Outro detalhe, pelo aparecimento das características genotípicas. Falou que é característica, não é genótipo. Genótipo é o código genético, é o gene, tá? Característica, nós estamos falando de fenótipo, ok? Letra B, químico, pois é capaz de alterar a estrutura do DNA. Químico não altera estrutura. Fatores químicos altera a composição, ok? C, físico, pois é capaz de alterar a estrutura do RNA, que coordena a produção de novas proteínas responsável pelo aparecimento das características genotípicas. Nessa altura você já viu que essa daí também está incorreta. Beleza, físico vai mudar a estrutura, porém não é do DNA, ok? Não é do RNA, é do DNA. E aqui no caso seriam características fenotípicas e não genotípicas. D, físico, pois é capaz de alterar a estrutura do DNA, que coordena a produção de novas proteínas responsáveis pelo aparecimento das características fenotípicas. Corretíssima. Fatores físicos, fatores mutagênicos físicos alteram a estrutura do DNA, que vai alterar o quê? As características, ou seja, o fenótipo. Então, nós temos aqui letra D como a nossa alternativa correta. Vamos só ler a E e analisar. Físico, pois é capaz de alterar a estrutura do DNA, que coordena a produção de novas proteínas responsáveis pelo aparecimento das características genotípicas. Aqui na E, a única informação, né, que está incorreta é o genotípico. Se tivesse fenotípico, né, como a letra D, sim, estaria corretíssima. Vamos lá, então, dando continuidade. Questão 14. A popularização de carros biocombustíveis no Brasil fez o consumidor utilizar uma máquina calculadora antes de abastecer o veículo, de forma a tentar prever a relação custo-benefício no uso do etanol ou da gasolina. Neste caso, a vantagem financeira ao abastecer com etanol é real quando seu valor não ultrapassa 70% do valor da gasolina. Mas e o custo ambiental dessa escolha? Sobre esse assunto, considere as afirmações seguintes. Vamos lá então. 1. Nos meses de inverno ocorre resfriamento do solo e a convecção que dispersa os poluentes para as camadas superiores da atmosfera é interrompida. Sim, essa aqui está corretíssima. Por que ela está correta? Aqui, esse resfriamento aqui da camada, né, inferior aqui da atmosfera, ou seja, do solo, e com isso a camada da atmosfera que está em contato direto ali com o solo, vai causar um efeito que a gente chama de inversão térmica, né, que as massas de ar ficam estacionárias e isso prende, isso estaciona também os poluentes, eles ficam aprisionados ali naquele local. 2. São vantagens derivadas da utilização de etanol em relação à gasolina, a maior eficiência energética e o fato de ele ser um combustível renovável. Gente, etanol não possui mais eficiência energética do que a gasolina.
ok? Apesar dele ser um combustível renovável, correto, porém, ele tem menor eficiência energética. 4. As queimadas para o plantio da cana-de-açúcar causam poluição atmosférica, mas boa parte do gás carbônico liberado é reabsorvido durante o crescimento da planta. Correto também, vamos até marcar aqui de uma vez, ó. Por quê? Fotossíntese, gente. As plantas, os vegetais, eles realizam fotossíntese. No processo de fotossíntese, absorvem o gás carbônico, absorvem água e produzem o quê? Produzem matéria orgânica, a glicose, principalmente. E também liberam oxigênio, tá? Então, sim, causam poluição atmosférica. Porém, durante o plantio, o crescimento, né, da safra ali de cana-de-açúcar, ela vai absorver boa parte desse gás carbônico. 8. A utilização de gasolina adulterada com resíduos de enxofre libera gases nocivos à camada de ozônio, tais como o dióxido de enxofre. Não, gente, não, tá? Resíduos, né, no caso, ricos em enxofre, com base, não altera, não destrói a camada de ozônio, ok? O que destrói a camada de ozônio? Os componentes carbonados, no caso, os hidrocarbonetos da vida, tá? O que tem até mesmo o oxigênio em excesso na atmosfera vai destruir a camada de ozônio. Porém, por exemplo, metano, CFC são os principais, né? Os que mais destroem a camada de ozônio. E 16, a combustão da gasolina libera para a atmosfera monóxido de carbono, o qual é perigoso para a saúde humana, pois provoca asfixia, sim. Esse fator aqui, ele é muito cobrado, tá? Então, atenção à dica. Por quê? Monóxido de carbono, ele possui mais afinidade com a hemoglobina. Hemoglobina está presente lá nas hemácias no nosso sangue. É a hemoglobina que transporta os gases no nosso corpo, oxigênio e carbono. Os dois gases que ela tem afinidade, na verdade a hemoglobina, ela tem afinidade com o oxigênio, tá? Então, o gás oxigênio tem muita afinidade. O gás carbônico também tem afinidade por causa do oxigênio lá no CO2, ok? Porém, o que acontece? O monóxido de carbono, que é o CO, a fórmula molecular, ele tem muito mais afinidade com a hemoglobina do que esses dois outros gases. Então, o que acontece? Ele inutiliza a hemoglobina. Ele ocupa o lugar que seria do oxigênio, no caso, e não deixa transportar oxigênio. Então, é o que acontece, o que causa a asfixia química, tá? A pessoa asfixia, esse é o maior problema, por exemplo, quando tem um engarrafamento em um túnel. Por que as pessoas, quando está demorando muito ali, precisa, né, deixar o carro lá e sair daquela região? Porque ali, ó, todos os carros em funcionamento, liberando muito monóxido de carbono. Pode, né, correr aí o risco de ter uma asfixia química por causa do monóxido de carbono. Tranquilo? Então aqui, dê a soma, 16 correta, dê a soma das alternativas corretas. 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Esse seria o gabarito, esse é o gabarito da nossa questão. Vamos lá, dando continuidade à questão 15. O acidente em Mariana MG, em 2015, provocou uma série de impactos negativos no meio ambiente. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração levou lama, por exemplo, aos rios, afetando diretamente a cadeia alimentar. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta. Então, né, um acidente bem recente, né, que aconteceu. Vamos lá analisar o que pode acontecer, quais são os impactos esse acidente pode causar aí no ecossistema, na cadeia alimentar, como foi o citado na questão. O acidente de Mariana, apesar de causar grandes danos a outras áreas, causou pouco prejuízo no que diz respeito ao ambiente aquático, uma vez que a lama liberada não possuía produtos tóxicos, não afetando a cadeia alimentar local.
Já viram aí que tá errada, né, gente? Essa daí foi de bandeja. Lógico que o maior afetado foi o ambiente aquático. Por quê? É o curso da água. A lama, né, que é composta de água, de barro, de resíduos tóxicos, como, por exemplo, os metais pesados, né, mercúrio, entre outros, segue o curso de quê? Do rio. E vai, né, seguindo aí o curso do ambiente aquático. Então, incorreta. B. A lama que chegou aos rios não provocou a morte de peixes, pois esses eram pulmonados. Existe, professora, sim, existe peixes pulmonados, porém não nesse ambiente, tá? Não lá onde, né, aconteceu no acidente, não na bacia hidrográfica lá de Mariana, ok? C. A lama causou o aumento das taxas de oxigênio dos rios atingidos, o que causou a morte dos organismos aquáticos. Errada, tá? Esse acidente, a lama, reduziu as taxas de oxigênio. E nós vamos entender isso lendo a próxima alternativa. Olha só. A lama alterou a turbidez da água do Rio Doce, causando diminuição da entrada de luz e, consequentemente, interferência nas taxas fotossintéticas. Corretíssima. Agora, olha só. Fotossíntese, né? Eu acabei de explicar ali o que acontece. Pega gás carbônico, água, libera gás, oxigênio e produz, né, no caso, a matéria orgânica para a planta. Então, se reduziu a turbidez da água, vai impedir o quê? Que penetre luz solar ali. Se não tem luz solar, que é o catalisador, que é o que ativa a fotossíntese, vai reduzir as taxas fotossintéticas. Se reduziu as taxas fotossintéticas, reduziu também as taxas de oxigênio, porque é a fotossíntese que repõe o oxigênio no ambiente, ok? Tranquilo? Então, letra D é o nosso gabarito da questão 15. 16. Um organismo multicelular apresenta vários tipos de células, embora todas elas contenham o mesmo material genético. Isso se deve ao processo de... Vamos entender esse contexto. Nós, seres pluricelulares, você aí, existem vários tipos diferentes de célula no seu corpo. Célula epitelial, célula hepática que forma o fígado, célula óssea que forma os ossos, célula do sistema nervoso, os neurônios no caso, né, que formam o sistema nervoso. Todas essas possuem o mesmo material genético lá no seu núcleo, célula eucarionte, que tem um núcleo verdadeiro, ok? Mas como assim? Se elas possuem o mesmo material genético, elas deveriam desempenhar a mesma função porque elas têm as mesmas características? Como que isso ocorre? Como que existem diferentes tipos celulares no seu corpo, sendo que elas têm o mesmo material genético? Vamos analisar a questão. As alternativas. A. Por causa da transmutação celular por perda de componentes celulares nucleares. Nucleares, gente, fala do núcleo. Tá? Núcleo celular. Se eu perder componentes do núcleo, a célula vai sobreviver? Não, porque é lá no núcleo onde está o material genético. Então, sem chance. B. Transmutação celular ao longo das etapas embrionárias. Não ocorre transmutação celular. Transmutação seria a mutação da célula, ok? Ocorre diferenciação durante as etapas embrionárias e não transmutação. C. Perda de cromatina em diferentes tipos celulares. Gente, cromatina, caraca, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Se você assistiu minhas aulas lá, né, sobre biologia celular, você com certeza sabe o que é cromatina, ok? Cromatina nada mais é do que o DNA presente no núcleo de uma célula. A cromatina, o DNA, ele está associados a proteínas, e então ele recebe o nome de cromatina. Então, olha só, perda de cromatina, se eu perder cromatina, eu estou perdendo material genético. Isso vai causar o quê? A morte celular. D. Diferenciação celular por mutações localizadas. Se ocorre mutação na célula, o que mais provavelmente vai acontecer? Morte celular também. Então, não é isso, as células não se manteriam, né, realizando as funções como nós vemos aí.
é diferenciação celular por expressão de diferentes genes. Isso aí, diferenciação celular. Essa diferenciação celular ocorre durante as etapas embrionárias. O que acontece? Está lá a fita do DNA, a nossa cromatina lá no núcleo da célula. Essa cromatina tem regiões condensadas, ou seja, inativas, que não serão lidas, e regiões ativas. O que muda de uma célula para outra? Essas regiões, as ativas e as inativas. Nas células lá dos neurônios, né, na célula do sistema nervoso, as regiões que concedem as características de sistema nervoso que serão ativas. Nas células epiteliais, essas regiões do sistema nervoso estarão inativas e a outra região que concede as características de células epiteliais que estarão ativas. Então, sim, expressões de diferentes genes. A região ativa é um gene que vai expressar uma característica. Tranquilo? Questão 17. O metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas que controla a síntese e a degradação de substância no organismo humano e pode ser alterado em determinadas condições. As alternativas abaixo apresentam condições relacionadas diretamente com a diminuição do metabolismo, exceto metabolismo. Gente, você com certeza já ouviu falar, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é acelerado. O que quer dizer isso? Metabolismo é a taxa, no caso, são as reações químicas que acontecem nas suas células, no seu corpo, ok? Ou em uma célula qualquer. Então, de acordo com a velocidade dessa reação, o metabolismo vai acelerar ou o metabolismo vai desacelerar, vai ficar lento. Então, olha, o que a gente precisa analisar nessa daqui? As condições que alteram esse metabolismo, no caso, que diminuem o metabolismo exceto, ou seja, que aumenta o metabolismo. Qual dessas opções aumenta o metabolismo? Envelhecimento? Envelhecimento vai diminuir o metabolismo, por isso que a pessoa vai ficando lenta com o decorrer do tempo. Climas tropicais, ou seja, calor, tá? Climas quentes, vai diminuir o metabolismo, por quê? Para emitir menos calor, tá? E controlar a temperatura do corpo. Gravidez? Sim, imagina só, a pessoa tem um metabolismo para ela. A mulher lá, né, tem um metabolismo para ela. Agora, ela precisa ter metabolismo para ela e para o feto. Então, esse metabolismo, ele precisa acelerar, precisa acontecer mais reações químicas. Então, sim, esse é o nosso exceto que diminui a taxa, no caso, de metabolismo. E a D, dietas com restrições calóricas. Se eu tenho restrição calórica, eu não tenho energia para que aconteça as reações químicas. Então, isso vai diminuir o meu metabolismo. Questão 18. Nos mamíferos, o desenvolvimento embrionário pode variar entre os diferentes grupos. Nos seres humanos, por exemplo, a placenta, olha só, falou desenvolvimento embrionário, lá o inicinho da gestação, quando após a fecundação, o zigoto, célula ovo, ele vai começar a diferenciar, ele vai começar a se dividir, mitose, 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 e vai começar a diferenciar, ok? Essa diferenciação é o que concede, né, as características dos seres vivos e ocorre a formação dos anexos embrionários. A placenta é um anexo embrionário que só está presente nos mamíferos placentários, ok? Os monotremados da vida. Vamos lá, a função da placenta. A, é formada após a realização da fecundação externa. Falou de mamífero, não existe fecundação externa, que é aquela que acontece, né, fora do corpo. Não. Mamífero, fecundação interna. Então, incorreta. B. Está ligada ao embrião por meio da tuba uterina. Placenta, nós estamos falando de útero. A placenta forma a partir da camada externa lá do útero, ok? Então, não é tuba uterina. C. Irriga os vasos sanguíneos do embrião com sangue materno.
Assim, o cordão umbilical, você vai lembrar lá, né? Assim, professora, o cordão umbilical, né? Troca o sangue ali, mãe, feto. Erradíssimo, gente. Até porque algumas mães, né, elas podem ter sangue diferente do feto. Então, se tiver contato, vai acontecer a aglutinação e o embrião vai morrer. A mãe também irá morrer por causa desse contato do processo de aglutinação. Então, não. O sangue materno, ele não tem contato com o sangue do embrião. Há somente uma troca ali, ok? Troca de substâncias, não de sangue. D. Impede a passagem de excreções do sangue fetal para o sangue materno. Não, é a forma, né? O cordão umbilical passa ali para a placenta as excreções do feto. É a única forma que o feto possui de eliminar excretas. E permite a transferência de gás oxigênio do sangue da mãe para o embrião. Agora sim. Falou que é nutrientes, falou que é gás oxigênio, aí sim passa através da placenta, cordão umbilical da mãe para o embrião, para o feto. Ok? Então, letra E é a nossa alternativa dessa questão. Questão 19. Com relação à nutrição e às necessidades energéticas da espécie humana, assinale o que for correto. Falando de nutrição agora, os nutrientes, né? Os grupos de nutrientes. Vamos analisar. 1. Os sais minerais, como os cloretos e os fosfatos, por serem inorgânicos, não são considerados nutrientes? Erradíssimo. Os sais minerais, vitaminas, glicídios, lipídios, proteínas, são os grupos, no caso, considerados, né, os nutrientes da célula. Então, sais minerais, apesar de serem inorgânicos, são considerados também nutrientes. 2. Alimentos de origem vegetal, como a soja e o feijão, são desprovidos de nutrientes plásticos, ou seja, de proteínas. Nutrientes plásticos são aqueles que formam partes do corpo. Proteína é um exemplo. Proteína forma estruturas do corpo. Então, alimentos de origem vegetal, como soja e feijão, não tem proteína? Errado. Tem proteína sim, tá? 4. Vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em quantidades relativamente pequenas, mas que exercem grandes efeitos no organismo. Corretíssimo. Falando de sais minerais e vitaminas, são as que a gente precisa de em menor quantidade na célula, no corpo. Porém, são importantíssimas por quê? Porque eles têm função reguladora. Regula o funcionamento da célula, regula o funcionamento do corpo. Então, a 4 está corretíssima. 8. Glicídios e lipídios são nutrientes orgânicos, cuja função principal é fornecer energia às células. Corretíssimo. Os glicídios, que são conhecidos também como carboidratos, tá? São a nossa principal molécula energética. É a preferência das nossas células para produzir energia, ok? Porém, os lipídios, eles também são fonte energética. No nosso corpo, né, nos seres vivos em geral, na célula em geral, eles são a reserva energética. A gente reserva quando a célula está em escassez de glicídio, utiliza lipídio. Então, sim, são fontes de energia para a célula. 16. Uma dieta balanceada é aquela que fornece a quantidade de energia necessária, dispensando as gorduras e os carboidratos. Certíssimo, gordura, né, que faz mal, carboidrato engorda? Não, gente. Sem gordura, sem carboidrato, nosso corpo não produz energia. Se você não produz energia, lembra do metabolismo. Se não tem energia, não tem metabolismo. Se não tem metabolismo, não tem reações químicas, não tem funcionamento da célula. Então, entra em colapso, morre. Exagerei aí, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso aí, sim, essa relação. Então, dieta balanceada é importantíssima, mas tem que ter também a quantidade adequada de gorduras, que seria, né, a gordura é um tipo de lipídio, ok? E carboidratos são os glicídios, os açúcares, nossas moléculas energéticas. Então, dê a soma das alternativas corretas, 8 mais 4, 12 é o gabarito da nossa questão.
Questão 20. Em uma amostra obtida da trituração de uma parte do fígado humano, constatou-se que 18% de sua composição química apresentou um componente com as seguintes evidências. Então, 18% das células hepáticas é composto por um componente. Vamos analisar as características. 1. Transporte de O2 para os tecidos através da hemoglobina. 2. Contração da musculatura por meio de miosina e actina. 3. Confere resistência aos tendões pela ação do colágeno. E 4. Combate as infecções por intermédio dos anticorpos. Olha só, falou aqui hemoglobina, né, que transporta o gás oxigênio, a miosina e a actina, que realiza a contração muscular, o colágeno, que dá resistência aos tendões, e os anticorpos, no caso, que combate infecções. Todos esses elementos aqui, pode-se concluir que o componente químico analisado no experimento é o que, gente? Todos esses elementos que falou aqui, hemoglobina, miosina, actina, colágeno e anticorpos, é proteína pura. Então, nós temos aqui, ó, é a proteína. De natureza, tipo, a proteína, ela é uma substância inorgânica ou orgânica? E aí? É natureza orgânica. Então, nós temos proteína de natureza orgânica. A opção que completa corretamente as lacunas é B, proteína orgânica. Vocês observam aqui nesse tipo de questão a importância das proteínas no corpo. Um grupo de nutrientes, né, formado por aminoácidos, que tem função plástica e reguladora. Função de transporte, transporta o oxigênio, não só o oxigênio, mas o gás carbônico também. Miosina e actina, movimentação. Miosina e actina é que faz a contração muscular, ok? Elas deslizam, são fibras proteicas que deslizam uma sobre a outra para realizar a contração muscular. O colágeno são fibras, né, que dá resistência, estrutura, nossa pele, os tendões e outras estruturas, articulações, né, enfim. E os anticorpos que sinalizam as células invadoras, os patógenos invasores, para que nosso sistema imunológico, as células do sistema imunológico, destruam esse patógeno. Então, vocês observam aqui a importância das proteínas no corpo, ok? Um minutinho para a professora beber água, dar uma respirada e eu volto na sequência com mais correções para vocês.